Agora esta chamada está sendo gravada. Pode começar. Amém. Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nosso Deus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Senhor, glória a Deus, nós te agradecemos, Pai. Nos ajuda a te servir de livre e espontânea vontade, Pai querido, na liberdade do Espírito Santo de Deus, que é isso que o Senhor quer de nós. Oh, glória a Deus, que nós te adoremos, né, em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus, em espírito e em verdade, Pai querido. Glória a Deus, com todo o nosso ser, nossa liberdade, nós possamos colocar diante de Ti, do Teu altar, colocar tudo, Senhor, a nossa vida, nossa respiração, nossos projetos, tudo, Senhor, oh, glória a Deus, a gente coloque diante do Senhor, Pai, glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus, nosso mestre, nosso guia, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos dá as senhas, os códigos, Pai, para irmos cada vez chegando mais próximos de Ti, em nome de Jesus, subindo nessa árvore da vida, né, chegando até o topo onde Tu estás, mas este é o nossa missão, nosso objetivo, Pai querido, glória a Deus, sabendo que fora de Ti não há verdade, não há vida, oh, glória a Deus, aleluia, sabendo disso, Pai querido, né, em nome de Jesus, glória a Deus, Pai querido e Pai santo, né, e nós estamos aprendendo e vendo que tudo que não procede de Ti, realmente é algo que não vale a pena, Pai querido, né? Aquilo que te desagrada é o mal, e aquilo que não vale a pena nós seguirmos, tudo aquilo que está fora da Tua vontade, né? Pode ser o nosso ego também, que é falho, né? Voltado para si. Pai querido, glória a Deus, aleluia. O Senhor nos ajuda mesmo nessa caminhada, o Senhor está nos ajudando. O nosso espírito está, Pai, contigo, conversando contigo toda hora, adentrando nos portais, nas dimensões. Toda hora nosso espírito está fazendo isso, Pai amado. Conversando com o Senhor está dando instruções, os anjos estão conversando com o nosso espírito. Toda hora, todo minuto. Glória a Deus, nós estamos tendo experiências, o nosso espírito está tendo experiências toda hora, Pai querido. Ele está agindo, ele está atuando, né, Pai querido? De uma forma que nós não temos plena consciência, mas está acontecendo. Como está escrito, né, nós habitamos com o Senhor nas regiões celestiais. Como está escrito em Efésios, nós habitamos junto com o Senhor nas regiões celestiais, Pai querido. Estamos recebendo instruções, códigos, sabe, ensinamentos diretamente do Senhor Jesus, através do nosso Espírito. Glória a Deus. E o Senhor tem chamado os profetas para nos mostrar isso, né? Glória a Deus, eles têm tido essas experiências, que é o que acontece conosco também. Glória a Deus, aleluia. Mas se alguém quer ter alguma experiência, que peça ao Senhor, Ele vai dar, né? Em nome, Ele dá, como está escrito, Ele dá, né? Amorosamente. Pedir, como está escrito, né? Pedir com fé, ser insistente como aquela viúva, né? Que foi insistente com aquele juiz iníquo, e o juiz iníquo acabou fazendo a vontade dela, né? Imagine o nosso Pai Celestial, então, né, Pai querido? Então, se alguém quer algo de Deus, peça a Deus, e Ele dará, com certeza. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para testemunho, por amor, glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo isso, por todos esses mistérios que o Senhor está nos revelando agora, nesse fim de tudo. Glória a Deus e aleluia, Pai querido, né? Eu creio que o meu espírito está, né? Eu sinto isso, eu vejo, né, que o meu espírito está atuando de formas que a gente não tem nem ideia, conversando com o próprio Senhor, o próprio Mestre, os anjos, com os anjos do Senhor.
né? Glória a Deus, aleluia, Pai querido. O Senhor tem confirmado isso. O Senhor tem confirmado essas coisas, Pai. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Eu peço a tua bênção aqui, Pai, né, para esta aula, esta palavra que o pastor Lucas vai estar trazendo aí. Eu peço a tua bênção para a irmã Gerciane, o Batista, o pastor Lucas, todos que o Senhor vai trazer, está chamando para estar aqui no dia de hoje. Glória a Deus, Pai querido, que repreendemos toda a oposição do mal contra esta nossa reunião. Em nome do Senhor Jesus. E pedimos aqui a manifestação do teu Espírito, a tua glória, a tua presença esteja aqui conosco. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. 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 Graças a Deus. Amém, a paz. Ó, eu estou tentando ligar minha câmera aqui, mas não está funcionando, deu um problema no computador. Ah, agora voltou. Então vamos lá. Aqui está um temporal horrível. Aí, se ficar na internet, é por causa do temporal. Aqui está um temporal desde de tarde. Tá? Tá bom. Então, aqui a minha conexão, ela é via satélite, ela não é via os cabos oceânicos, né? Então, quando a tempestade também aqui piora o sinal aqui, já tá tendo umas quedinhas aí, né? Pelo que dá para ver, né, a via cabo submarino, que é a maioria das internets, né, é melhor. Só quando tem uma guerra lá que eles cortam os cabos, aí que o mundo fica com problema com a internet. Então tá, vamos lá. Então, irmãos, a gente vai meditar numa coisa que, assim, que eu sempre falo que a vida com Deus não pode ser um evento, quer dizer, tipo um show, né? Tem show de uma dupla sertaneja, aí daqui um ano tem outro show, ou daqui um mês, daqui 2 meses, então você vai vivendo de eventos, você não pode fazer isso. É a sua eternidade, né, que está em jogo. Então, o que acontecia? Sempre a igreja, ela promove, né, campanhas, né, ou promovia campanhas de libertação, né, mas o ponto de vista era de que a pessoa estava ingressando na comunhão e aquela pessoa estava com problemas espirituais e precisava se purificar para poder ter uma comunhão, né, equilibrada, né, com a igreja, né. Só que quando Jesus chama os apóstolos, você não vê assim, Jesus curando os apóstolos, né? Tem Pedro, né? Naquela parte de que ele negou, né? Tem a parte espiritual lá. Mas assim, não está detalhado, né? Porque o andar com Jesus já produz a cura, né? A cura perfeita. Mas as demais pessoas que às vezes estavam ali, somente porque queriam aquela cura, né? Iam lá, curavam e às vezes abandonavam, como aqueles cegos, né? Foram 10 cegos, só um voltou para agradecer. Então, o compromisso de andar com o Senhor, ele está dentro de uma perspectiva quando você enxerga que a sua natureza está caída e que você tem um verdadeiro ser a ser revelado, que não é esse que a gente carrega e anda aqui sobre a terra. Ou seja, nós temos as nossas funções biológicas, orgânicas, temos a nossa alma, nosso sentimento, mas temos algo que não é o verdadeiro, que é a nossa carne, que é uma imposição que Satanás colocou sobre nós para que nós vivêssemos no pecado. E essa imposição que se configura no eu, no ego, né, como a gente costuma falar, ela é o bloqueio principal da nossa comunhão com Deus. Porque se você agir pela carne, a carne vai tentar sobreviver. Porque a lei da matéria, no caso orgânica, né, é a sobrevivência. Então você vai passar por cima de todo mundo para ganhar vantagem, né, vai viver uma vida comparativa, porque você nunca está satisfeito. Então tem todos aqueles frutos da carne. Quando você crê em Jesus, é porque você se decepcionou com a sua própria vida, porque somente quem está com algum problema com essa vida
é que procura ou que se deixa se encontrar, paz, irmão Gustavo, por Deus, né? Entra numa crise existencial, né, algum problema sério de enfermidade, né, problema na família, e vem para a fé em Cristo, porque Deus já está trabalhando na circunstância, né? Esse é um modelo comum de conversão, né? Às vezes acontece da pessoa ser filho de crente, e aí a pessoa entende o evangelho, né, como graça e misericórdia, não se arrisca em sair para o mundo e já se batiza e se converte. Então, mas dentro dessa perspectiva, a gente tem que ver que existe uma história, um processo, né, que não é uma coisa instantânea, e a gente tem muitas coisas a aprender, porque a própria jornada, ela é deliciosa, ela tem um gosto de agridoce, né, lágrimas misturado com choros misturados com alegria, e o importante é que a cada etapa você tem uma nova perspectiva espiritual. Eu, como já tenho 40 anos de caminhada, eu consigo, assim, fazer uma contemplação continental da coisa, sabe? Olhar para trás, assim, fazer quando eu era novo, parecia que eu estava num trajeto, eu não tinha ideia da extensão espiritual do que eu ia viver, do que estava proposto. Eu só sabia que eu queria entrar no céu porque eu não queria ir para o inferno. Mas eu sabia que Deus, Jesus, tinha morrido por mim. Eu sabia que isso era um ato de amor. Mas tinha muito, assim, da minha barganha. Assim, ó, faço isso para o Senhor fazer isso para mim. Ó, não esquece de me salvar, hein? Então, é claro, é uma coisa infantil, porque é humana, né? Para Deus, os homens são como crianças, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que existia derramado o Espírito Santo em nosso coração com uma profundidade de amor. Que para alguns casos, né, porque nós temos 7 igrejas, que representam 7 tipos de cristão também, como temos sementes também, aquela parábola da semente representa vários tipos de pessoas, tem alguns que perdem o primeiro amor. Por alguma circunstância que eu não consigo explicar direito. Eu sei que aconteceu várias coisas, mas assim, por que de repente eu estava sem primeiro amor? Eu sei que eu estava passando problema, mas de repente eu gelei. E o Senhor está falando que esse mês de fevereiro é o mês de recuperar o primeiro amor. E Ele está falando isso porque a gente vai precisar muito de uma intensidade de fé muito alta, provavelmente a partir de março, né? Se Ele está falando que fevereiro é para retornar ao primeiro amor, e a partir de março nós temos perrengues sérias. E hoje, de uma forma muito especial, abriu uma janela, eu chamo de janela assim, né? Como se fosse aquele portal espiritual que abriu de uma intensidade maior de comunhão com Deus. Uma coisa gostosa assim. Sabe quando você olha através daquela oportunidade e vê longe, dentro da oportunidade? Foi o que aconteceu hoje comigo. Aí eu falei, nossa, vou aproveitar, né? Só que a gente se distrai, né? A gente, naquele momento que eu estava sentindo aquela coisa gostosa, aquele chamado gostoso de Deus, eu fiquei curioso de conhecer o rostinho da irmã Dulcineia, porque ela fala, não aparece só o gatinho dela, né? Aí eu fui stalkear a vida dela para ver como que era o rostinho dela, nunca vi, aí me perdi. Então, eu fiquei muito impactado com o testemunho dela, foi doce, de uma doçura extraordinária, né? A humildade do coração dela. E eu estou dando graças a Deus, porque algumas coisas estão acontecendo no nosso meio que está nos atingindo de uma maneira muito especial, uma maneira pura, verdadeira, né? Não é um atingimento de machucadura, não. De transformação do coração, de quebrantamento. E é tão gostoso isso, né? Quando a gente vê alguém que sabe se humilhar espiritualmente, a gente tem um comparativo, fala assim, poxa, minha medida de humilhação é tão baixa, né? Eu ainda sou tão grosseiro, eu sou tão irreverente. Aí você se esforça um pouquinho, né? Você sai daquele seu nível de conformidade com você e quer ser mais
íntimo de Deus, então você procura aquela intimidade, né? Principalmente quando você sabe que Deus respondeu a pessoa, né? E então foi isso que aconteceu hoje à tarde, né? Eu quero avisar que o jejum meu está funcionando nesse ponto, né? Que cada dia eu estou colocando uma perspectiva da minha vida que precisa ser colocada pelo jejum, pela oração. Eu não gosto de falar que estou fazendo jejum, mas eu estou querendo dizer isso de uma forma edificante, né? Que se alguém precisar jogar Coca-Cola na pia, né, como diz, para desentupir, né? Não funcionou muito com o pastor Jones, né? Mas é o ditado que a gente usa para desentupir as coisas. Faça, né? Pelo menos uma refeição por dia, se dedique à oração com mais intensidade. E eu era para ter me dedicado. Gente, eu vou fazer aqui uma pequena retrospectiva para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Quando começou a anunciar aquele mês de setembro, do arrebatamento, eu falei, é uma data provável, a gente está fazendo aquelas planilhas, aquele cálculo, o irmão Gustavo trazendo as revelações e a gente tentando encaixar numa sequência de eventos. Não que isso foi mal, isso para mim era assim, era um limitante. Se você tem um relatório para entregar, por exemplo, eu trabalhei em laboratório, é horrível. Se você não põe um prazo, você nunca termina. Quando eu trabalhei em jornal, tinha que trazer as notícias e montar a boneca, né, que é o jornal colado, né, das notícias de cada um que colocou e para depois que montar a boneca, ir para a edição e para a prensa. Era um jornalzinho interno da universidade, de onde eu trabalhava. E eu fiquei responsável pelo setor gráfico, que era o setor. Você ficava no desespero, porque estava faltando aquela reportagemzinha, né, que ia ser encaixada ali naquela página. Aí eu não tinha, o cara não terminou, não entregou, ia lá fazer uma charge, um desenho, né? Uma chargezinha para tampar o buraco. Mas tinha que sair. Então, quando é uma coisa com muito prazo, você se esforça de fechar o pacote. E quando é uma coisa solta, você não dá valor ao prazo, né, ao tempo de fechar. E como doutorado, por exemplo, doutorado, você faz um doutorado, ele vai abrindo os temas, os leques, as possibilidades, depois tem que fechar. Se você não fechar, você não termina o doutorado. Então, teve essa fechar. Então, quando a gente colocou prazos aqui, foi bom para mim. Mas eu estava com um problema pessoal muito sério e eu parei para resolver esse problema. Por um lado, assim, eu estava com muito foco no arrebatamento, filho varão, né? A noiva, depois 144 mil, né? Então, quem estava aqui acompanhando a igreja sabe o que eu estou dizendo, né? Porque todo mundo está achando que arrebatamento é um negócio que vai acontecer. Não, é um acontecimento contínuo que vai culminar no arrebatamento. Então, uma transformação interior que está acontecendo em cada um de nós, que deu aquele start de purificação num nível que a gente nunca experimentou antes. Na minha vida cristã, de 40 anos para trás, eu nunca experimentei uma taxa de crescimento muito alta interior. Teve noites aqui que eu estava orando e eu senti o fogo descendo lá dentro do coração e purificando. Então, quem está despertado para isso, está percebendo que Deus está trabalhando. E está percebendo que as coisas espirituais estão acontecendo. Só que as materiais, elas vão o quê? Vão ser uma coisa muito curta, porque o sofrimento é grande. Mas as espirituais têm que estar prontas. E as pessoas não percebem, às vezes, isso, né? Normalmente, quem está numa igreja que não está se preparando para a volta de Jesus, acha que, não, é só uma guerra, é só mais um conflito, outro ano está tudo de volta, é que nem o Brasil, dá aquele Huawei lá no Planalto, e depois volta tudo em pizza, né? O mundo volta sempre em pizza. Peraí, tem alguém chegando. Então, vamos ver quem é. Então, as pessoas estão assim. Existe a tentação de você desprezar, né? Desprezar os acontecimentos espirituais, porque assim, ó, eu vou explicar bem claro para quem nunca entendeu o que é um acontecimento espiritual. Depois eu vou voltar no assunto, estou só fazendo um apêndice, né?
É que nem aqueles livros assim que coloca uma caixa de texto para explicar um assunto, depois volta no texto. Então vamos lá. Quando você pensa, você tem uma ideia. Aquela ideia você um dia quer produzir ela, seja um livro, seja um tapete, um crochê, qualquer coisa você começa aqui. Depois você vai para o material para consumir. Então, se você substancializa a tua ideia. Espiritualmente, a mesma coisa. Quando você lê a Bíblia, você concebe uma ideia espiritual de como Deus quer mudar a sua vida. Ou de como Deus quer tirar alguma coisa de você para colocar uma coisa boa. Bom, enfim, tem inúmeras coisas que acontecem no mundo espiritual para uma vida. Então, a oração vai fazer o seu tricotamento para sair a tapeçaria. E aquela tapeçaria espiritual, ela se materializa dentro de você e muda o seu coração. Como eu sempre falo, ninguém muda o seu próprio coração. É você na oração fazendo a sua tapeçaria de algo que Deus te mostrou que precisa mudar, e ali a tua tapeçaria é feita. Agora, se você não faz o teu tricotamento durante o dia, ou durante a sua jornada, você não tem finalização daquilo que Deus colocou na sua mente e no seu coração para produzir dentro do seu coração. Você não tem. Você simplesmente não termina. É um procrastinador espiritual. E a gente não pode. É a vida eterna, gente, que está em jogo. Eu compartilhei com todo mundo aí, e é uma piada, e eu vou compartilhar para vocês, só para vocês verem o que acontece. É um cara que faz como é que fala? Stand-up. E ele é cristão. Eu vou compartilhar para vocês terem uma ideia. É engraçado, mas é sério. Tá? Vou colocar aqui. É muito. É assim, isso aqui é para você, para ilustrar uma situação espiritual que é muito comum. Olha só o que ele vai dizer. É um comediante, tá? Deixa eu ver se eu retorno aqui. A pergunta era muito simples. Tu acredita em quem? Deus. Quem? Deus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Eu mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, e não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa de tudo para tu. Tu já leu? Não li não. Não, peraí que eu fiquei confuso. Não é tudo, tudo. E tu leu? Não deu para mim não. Mas o que foi que houve? Grande. Tu já viu o tamanho, irmão? Esse enorme, não deu. Não cantou, só difícil. Às vezes eu vou domingo num lugar que tem um cara que lê só o filé mignon da gente. Só o creme da creme. Às vezes a gente canta os pedacinhos juntos. Tatuei um trecho aqui no braço. Tu leu e se emocionou? Não. Vi na bio do Instagram do meu pastor. E Senhor dos Anéis? Já li tudo 2 vezes. Harry Potter, sei todos os golpes. Sabe quem é Christian Grey? Mas não tem a menor ideia quem é Caim. E aí a culpa é do comediante que tá fazendo piada. As pessoas saem desse show e começam a ler a Bíblia. Juro pra tu, me mandam fotos. Tô lendo, viu? A pergunta era muito simples. Tu acredita em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Ouviram aí? Então, ó, como é que alguém não consegue se dedicar a algo que é tudo? É uma estupidez enorme. E não é só a vida, é o pós-vida. Esse comediante, com essa piadinha dele aí, falou tudo que eu sempre disse. Para mim, se eu fosse uma bactéria, não tivesse alma nem espírito, aí tudo bem, eu justificava viver na lama. Entendeu? E se eu fosse algum outro tipo de organismo
que tivesse vivendo no mundo só sofrendo, e tivesse pelo menos um pouco de razão, eu ia perguntar se aquilo lá era realmente a finalidade da existência. Porque a gente sabe, através de sofrimento, que se essa coisa nunca para, a vida não tem sentido, não tem nenhum resgatador, não tem um remedor. Se Jesus não tivesse vindo para mostrar isso, nossa vida seria uma estupidez enorme. Seria, assim, uma brincadeira de mau gosto do universo contra as criaturas. Como já ouvi um trecho de um filme, né? Alguém falar. Se a vida, se não existir um propósito maior, ela é uma brincadeira de mau gosto que o universo tem com suas criaturas. É só para não botar culpa em ninguém, né? São os evolucionistas que falam isso. Bom, então, quando a gente fala de santidade para uma pessoa que tem uma herança católica, a gente vê aquele povo piegas, assim, né? Não fala de uma vida, de uma renúncia com um ganho espiritual elevado. Parece, assim, uma desistência da própria existência, sabe, assim? Aquela vida piega, fala baixo, não quer maltratar ninguém. Então, quando a gente fala de Deus, todo mundo pensa de forma religiosa, porque a cultura religiosa é muito forte. Não fala de uma vida vibrante, de uma esperança viva, de um significado para tudo. É só uma negação. E Deus, quando a gente tem algum problema, Ele não quer que a gente se falsifique para dizer que está negando, né, a si mesmo. Não. Ele quer que você seja autêntico, mas obedeça a palavra, porque na obediência à palavra é que há a mortificação da carne. E ainda tem um acréscimo ainda, porque antes, quando pregavam assim, não, leia a Bíblia, obedeça a palavra, pratique os mandamentos, eu ficava atordoado com aquilo. Porque é como se eu tivesse que bater um bolo, fazer os ovos, e na hora que eu botava o trigo, a massa, pum, o bolo solava. Era a minha decepção com a minha prática espiritual. Até o dia que o irmão Josué, que está com Jesus, falou assim, irmão Lucas, não é se esforçando, é renunciando a si mesmo, mas rendendo tudo a Deus. Se rendendo, se entregando, como se fosse fazer uma cirurgia de alto risco, alguém vai te injetar um negócio lá que você vai dormir 24 horas e você vai acordar curado. E você tem que confiar no médico, ele vai te partir por dentro, por fora, você nem vai ver o que ele está fazendo, mas você tem que confiar na bondade do médico. Ele vai te abrir por inteiro para te tirar um câncer chamado pecado. Então, é a mesma confiança que você tem no cirurgião quando você está num caso grave e leva uma cirurgia, uma anestesia de 24 horas. Porque é só 8 horas de cirurgia, né? Os preparativos, 8 horas, mais repouso, para depois acordar no outro dia, meio grogue. Então, espiritualmente, a nossa vida cristã é essa entrega confiante. Não tem jeito. Eu não encontrei, gente, em toda a teologia e prática que eu fiz, uma palavra mais simples e mais explicativa para que você alcance uma transformação profunda na sua vida. Porque se eu gritar mandamentos, mandamentos, mandamentos aqui, é a mesma coisa de eu ficar batendo aqueles ovos, um cara que não é cozinheiro, não é nada, né? Nem tem talento para culinária, tentar fazer um bolo e solar, que é assim que eu senti a minha vida espiritual. Mandamentos, mandamentos sem espírito, sem consciência, sem entrega. Então, quando você vê que a vida cristã é real, a partir do momento que você se rende a Jesus e o Espírito Santo vem, e você substancializa o Espírito Santo dentro do seu coração, você fala, nossa, ele está aqui. Cara, ele está aqui. Uhul! É o grito que você dá de felicidade. Porque não é uma coisa etérea, assim. O Espírito Santo está aqui. Vamos fechar os olhos e tentar conectá-lo. Isso é gnose.
Então, e o interessante é que Deus fez tudo tão perfeito que no momento que você olha para a cruz, você crê que aquele sacrifício é para você, foi por você, que era ali que você devia parar. O fim da sua vida devia ser aquele lá. Mas foi ele que morreu e ressuscitou para que depois daquilo lá e você não fosse parar no inferno, porque depois daquilo lá ele foi parar no inferno, mas o inferno não segurou ele. Mas se fosse nós naquela cruz, o inferno tinha segurado nós. Quando você olha e crê por uma coisa excelente que você não sabe explicar, e quando eu criei que Jesus era Deus, eu não encontrei isso na Bíblia, assim, dando uma explicação. Foi uma síntese, assim, uma revelação sobrenatural. Foi um salto espiritual. E ali você recebe o Espírito Santo. No começo você não sabe muito bem como é que ele é. Eu ficava com medo, né? Porque todo mundo dizia que a parte mais sensível de Deus é o Espírito Santo. Então, e se eu magoar esse cara? E ele cair fora? Acabou. Né? Então, a gente vai aprendendo, né? Aos trancos e barrancos, no meu caso, né? Mesmo que eu lesse a Bíblia, eu conversasse com cristãos mais velhos, eu sempre tinha perguntas práticas que ninguém sabia responder. Um dia eu cheguei na reunião da BU e falei assim, gente, eu creio em Jesus. Você tem certeza de salvação? Não, certeza eu não tenho. Mas eu creio, tenho certeza que eu creio em Jesus. E agora, o que eu faço? Volto para casa? Vou trabalhar? Largo tudo, vou para a África? Eu não sabia o que fazer. E ninguém sabia me responder. Até que eu entendi que tinha que viver Jesus. Crer, viver Jesus. E viver o reino, que é viver Jesus. E o reino é tudo diferente do mundo. Até eu separar o reino de Deus do mundo, levou tempo, gente. Porque eu encontrava associações que pareciam boas, mas eram perversas. É como a irmã Márcia fala para mim assim, essa influência greco-romana. A influência greco-romana parece um cristianismo muito bom, mas é perverso, porque torna você religioso, piegas. Para mim, quando eu via exemplos nos filmes de santos, que eu assistia muito filme católico, era aquele povo piega. Não era um povo alegre, forte, vencedor, vibrante. Né? Então, até a visão de santidade, de santificação, estava distorcida. Né? Aí eu precisei descobrir como que são os verdadeiros santos de Deus. Né? Aí quando eu assistia o filme de Jesus, eu via que Jesus, ele tinha uma presença de espírito, né? Mesmo sendo atores nos filmes, né? Ele tinha uma personalidade forte, algo impactante, e não aquele povinho peguinha, tadinho, que às vezes eu via. Então, veja só, eu dei um exemplo, né, sobre a substancialização do que você criou. Então, voltando para a coisa da prática da caminhada, espera aí que tem gente chegando aqui. Voltando para a prática da caminhada cristã, depois de muita substancialização daquilo que você criou, depois de muito tricotar aquilo que Deus vai te dando como informação, porque antes eu vivia sem saber qual era a notícia de amanhã. Hoje eu vivo na presença de Deus, eu já está terminando às 6 horas, Deus já está me dando o tema do próximo dia. Eu já estou lendo o jornal do dia seguinte, ou seja, já sei qual é a parte que eu vou tricotar amanhã. Então, quando eu for dormir, eu já vou orando pela perspectiva que Deus vai me dar amanhã. E aí eu vejo que eu tenho que fechar minha perspectiva hoje para ganhar a nova de amanhã. E aí você vê continuidade. Não é um negócio aleatório, assim.
pinga aqui, pinga ali, pinga acolá, espiritualmente. Você vê uma continuidade. E eu, vamos dizer assim, do tempo que eu estou aqui na igreja, que foi 2019 até agora, essa percepção forte está acontecendo agora. E como eu parei, agora voltando no assunto do setembro, que nós tínhamos as datas e tal, e eu falei, nossa, eu estou com um problema pessoal enorme. E se esse arrebatamento acontecer em setembro, estou ferrado. Não, eu sei que eu não vou, porque esse problema está pendente, então eu vou resolver esse problema. Foi quando eu comecei a encarar ele. E na época, eu não podia orar como eu estou orando hoje, porque eu estava dando aula. Tinha que sair de manhã cedo, ir lá para a universidade e tal, eu orava dirigindo o carro, orava em línguas e tal. Foi muita coisa acontecendo no ano passado, né? Eu vim para cá em 2023, 24, não, 24, 25, né? Estou 2 anos aqui. Então, o que acontece? Agora, como eu entrei de férias, né? Numa outra condição, porque as férias passadas, eu tinha que arrumar coisas na chácara aqui, para poder a gente tinha problema de luz elétrica, que na hora que ligava o secador de fumo dos vizinhos, né, aqui caía a luz, né, tinha vários problemas. Então, o ano 2024 foi limpando esses problemas. O ano 2025, não. Já foi atacando os problemas pessoais, interiores, né, espirituais, não os problemas do local, né. Foi uma mudança de vida, né, da cidade para o campo. Totalmente outro comportamento, outra cultura, outra maneira de ver, encarar a vida. Para mim, tá maravilhoso. A única coisa que eu falei para minha filha, eu falei, filha, no dia que Deus fala assim, vai para a China, vai para o Japão, vai para a Indonésia, vender tudo e cair fora e ir. E eu não quero apego com nada. Porque nós estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos 7 anos. Você tem que marcar esse calendário. Daqui 7 anos, daqui 8 anos, eu estou com Jesus olhando, vendo a face de Deus e eu estou glorificado. Essa perspectiva que a gente tem que ter. Quando eu entrei na faculdade, o curso era de 4 anos. Eu tive uma perspectiva de que dali 5 anos eu estaria formado em física. Mais 2 anos eu seria mestre, mas mais 5 anos eu seria doutor. Então, 5 com 2, 7, com mais 4, 11 anos, eu completaria a minha formação de física. Doutor em física. Levou muito mais tempo. Mas agora aqui, gente, o tempo é esse. Agora, as pessoas estão esperando que exploda uma bomba atômica. Para elas entenderem que está no apocalipse. É o que está aparecendo. Porque peste, coisa, terremoto. Pega o Telegram. Não está sabendo de nada? Pega os canais no Telegram, larga Globo, larga SBT, que não, só mostra a Ilha da Fantasia, né? O Brasil é a verdadeira Ilha da Fantasia. E Brasília é o pior lugar para se fantasiar. Porque lá tudo é fantástico. Então, veja só, não é real. Então, veja só, daqui 7 anos, eu não serei mais carne. Eu estou com 62 anos, 69, 70 anos. Eu não serei mais carne. Então, ora, se eu tenho um espírito, eu ganhei para viver nessa terra uma alma, e tenho um corpo, e meu espírito vai ter que voltar para Deus, e eu tenho a chance de morar no céu, fazer parte do governo, e não cidadão comum, que vai ter a vida eterna, mas é cidadão comum, então eu vou me esforçar para o melhor. Se por acaso, Deus o livre, eu não conseguir, eu vou lamentar por toda a eternidade. Eu tive a chance, eu vou ver a Jerusalém Celestial pairando assim, eu morando aqui na terra,
eu sou um cidadão, tenho vida eterna, tenho que ir lá em Jerusalém sacrificar e tal, tudo bem, mas eu vou olhar para cima e falei, puxa, eu podia estar lá. Olha lá os santos lá, olha lá os anjos lá, olha a adoração que está vindo lá da Jerusalém Celestial. Entendeu? Eu vou lamentar por toda a eternidade, ou na eternidade, como Jesus falou. Então, a chance é agora de você ser noiva. E a misericórdia de Deus é tão grande, que Deus vem preparando a noiva há anos. Nós temos mais de 14 anos, se você pegar as primeiras revelações das pessoas que estavam atentas à volta de Jesus, como a irmã Udelice, né? A Eri, 2004, gente. Foi o primeiro AVC aquela experiência quase morte, EQM. 2004, 2008, ela a irmã Udelice, eu nunca sei pronunciar o nome dela, me perdoe, se depois ela assistiu o vídeo. 2008. 2012, teve aquele portal lá, que até saiu o filme, né, do fim do mundo, mas ali teve um portal, gente. Muita coisa mudou de lá para cá. 2001 foi o 11 de setembro. A geopolítica mudou. Entendeu? Então, já há tempos, e tem gente que está cansado, porque começou bem antes. E nós ainda estamos esperando gente para completar a noiva. E Deus, ele está fazendo as coisas. O que a gente falava há anos atrás, já estamos vivendo. Porque eu me lembro como eu pregava há anos atrás. Quando eu entrava nas lives que eu fazia grupo de oração, pelo WhatsApp, depois eu vim para cá. E as lives do sábado, com o pastor João. Como a gente já está dentro daquilo que a gente estava falando antes. Como a gente já está inserido no mesmo processo que você disse que ia acontecer. E eu comecei a orar assim, Senhor, tira os meus atrasos. Tira os atrasos de horas em segundos, né? Os atrasos de dias em horas, os atrasos de meses em dias, aliás, e de dias em anos. Aliás, de anos em dias, né? E me atualiza, me coloca exatamente no ponto atual das tuas pegadas, onde o Senhor está indo, eu quero estar indo. E o que acontece? Como agora eu tenho uma visão continental, olhando para trás a minha vida, eu montei um processo todo de reconstrução de história. Eu peguei desde o dia. Eu queria ter ido para trás, né? Antes de eu nascer, né? Se eu fosse preexistente, eu ia fazer isso. Que agora não descobri. Mas eu peguei desde o meu nascimento até agora, eu tenho um panorama de o que tem sido minha vida. Completo. Com todos os detalhes, e aí eu volto lá no tempo, ali naquela memória, para eu ver qual foi o engate que teve ali. E eu estou soltando aqueles engates ruins, né? Traumas, frustrações, angústias, perdas, sei lá, tudo. E aí essa visão continental, que é você estar numa montanha, olhar toda a história da sua vida como se fosse um país inteiro, né? De todos os acontecimentos que aconteceu. Está me dando uma satisfação de perspectiva de eu agora saber exatamente o que eu quero daqui para frente. Que é, como o irmão falou lá no vídeo, planos, metas e objetivos. Então, orar apresentando seus planos, suas metas, seus objetivos. Não para esse mundo. Não, parei, não é para esse mundo, não. Porque tem muita gente que faz campanha todo início do ano de planos, metas e objetivos para 2026, né, e assim por diante. Mas não, para o reino, de eu migrar a minha consciência do coração que está pregado com a carne para pegar o coração e ligar o espírito.
porque eu vou morar na Jerusalém celestial com Jesus, e eu sou cidadão de outro país. Ter essa consciência aplicada e instaurada dentro do meu coração. Foi o que eu comecei a pedir hoje à tarde. Então, a perspectiva de quem é dos 144 mil, que vai ser levado à sala do trono, e vai voltar para ajudar a igreja, que pouca gente sabe como é que é essa sequência, a gente se preocupou aqui nessa, tá? Os eventos espirituais que estão acontecendo. A sequência foi repetida. Se alguém vem assim, esporadicamente aqui, e não percebe o que a gente fala, né, tem que pegar um de nós aí e perguntar, para poder se atualizar. Chegou alguém aí, eu dei permissão, mas não entrou, cadê? Quem foi? Acho que tem internet mais lenta, né? Demora um pouco. Bom, então a gente tem que ter essa perspectiva. Só que se você viver de forma relaxada, você vai ser salvo, mas não vai fazer parte da corte celestial. Você vai ser cidadão. Mas se você quer fazer parte da corte celestial, reinar com Jesus, ser um duque, uma duquesa, um príncipe, uma princesa, né? Porque tem o rei, a rainha, a corte, o povo e o território. Eu sempre falo aqui. Mas tudo bem. Essa é a escolha. Lá em Brasília, eu fui colocar gasolina num posto, lá no carro, quando eu estava lá de carro, era uma frentista mulher. E eu sempre procuro evangelizar, né? Cheguei para ela, escuta, vai ter um casamento e Jesus é o noivo. Chamando todo mundo para esse casamento. Tu quer ser noiva ou convidada? A menina respondeu na lata, eu quero é ser noiva. Eu falei, tu é das minhas. Uma baianinha, morena, botando gasolina lá naquela avenida que vai lá da casa da minha mãe. Então, estava uma reunião na casa da Gersília e estavam os parentes do Jacó lá, no churrasco lá com a Gersília, todo mundo. Eu cheguei lá, falei, gente, vai ter uma festa no céu, Jesus está convidando a ser noivo. O noivo está convidando, você quer ir para essa festa como noivo ou como convidado? Só teve um, que foi um que é cunhado do Jacó lá, que falou, eu quero ser noivo. Olha só, quem está despertado? Quem está despertado? Então faça o teste. Quando você for evangelizar, faz essa pergunta. Jesus vai dar uma festa no céu. Ele é o noivo, você quer ir para lá como? Que é bom que você vá, né? Pelo menos de convidado você vai estar na tribulação. Uma grande tribulação, né? Ora, se nós vamos passar uma perrengue muito grande com essas guerras que vai vir, e com a fome, com as dificuldades de violência, e está escrito que o amor de muitos se esfriará por causa da violência que vai aumentar nessas guerras, porque o ímpio vai proliferar para depois ser destruído. Então eu tive muitos sonhos de roubo, violência, gente na cidade, a cidade se tornando uns lugares totalmente inabitáveis, inóspitos, com gente matando gente por causa de comida, por causa de tara sexual, por causa de qualquer coisa. Uma bandalheira completa. Perda do controle do governo, do mundo. Para depois entrar o clamor das vidas, das almas, né, ser separado e preparado para a volta de Jesus, para o arrebatamento. Porque aí, no arrebatamento, quando for para haver o arrebatamento da 7ª trombeta, o povo já está dividido. Né? Porque agora, segundo Apocalipse 12, quando brotar o filho varão
naqueles que vão ser os 144 mil que vão trabalhar para preparar a noiva, o que acontece aqui na Terra é a perseguição de Israel e da igreja que foge para o deserto. A geografia da Terra, os continentes África, Ásia, Oceania, Europa, vai mudar. Por quê? Por que Deus vai rachar a Terra inteira, vai reconfigurar tudo? Por quê? Faz parte da estratégia, porque todo o planeta está mapeado. Então você encontra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Satélite, drone. Então Deus vai desconfigurar a Terra, derrubar os satélites, para poder a gente escapar. Porque a gente não vai saber para onde está indo, a gente não sabe se é norte, se é sul, se é leste, se é oeste, mas Deus vai estar nos guiando. Saindo fora da cidade, das guerras, dessas coisas. Terremoto, furacão, aquela coisa toda. Gente sendo transportada de um lado para o outro, assim, sem perceber o que aconteceu. Que nem Filipe. Por amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas daqueles que estão atentos e buscando. Porque os que não ficar atentos, vai ficar no rolo. Vai entrar no rolo. Infelizmente, vai entrar no rolo. Porque está pegado as coisas desse mundo. Está achando que esse mundo vai ter progresso. Já tem uma nova pandemia aí. Nem sei se posso falar aqui. Perspectiva. Amo esse mundo, amo essa história, amo esse sistema que Satanás criou. Satanás criou esse sistema de riqueza, de castas, de estudar, de trabalhar, de fazer esse reino funcionar com essa sistemática que a gente vive. Isso é a criação de Satanás, de Caim. E Deus quer quebrar tudo isso para montar o reino dele. De justiça e paz, onde aquilo que você faz tem retorno verdadeiro. Não é o imposto que você paga e você não vê nada. É só corrupção. É um governo celestial na terra. Jesus, o justo, o santo, como rei e sacerdote. E as pessoas não querem. Tem medo de passar um aperto. Mas não entende que vai ter um aperto muito maior se elas não passar o pequeno aperto que Deus quer que elas passem. Que é se desprender. É um contrassenso. Igual o contrassenso de você saber que Deus é tudo, Jesus é tudo, que Ele cuida de tudo para essa vida e para pós-vida e você nunca lê a Bíblia. É o mesmo contrassenso. Então, a vida espiritual, para concluir, ela tem que ter um ponto onde você faz uma análise, ganha uma perspectiva continental da sua vida e marca um propósito para você concluir ela. Para você realmente dizer assim, agora eu posso até deixar a Bíblia aqui na terra, porque lá no céu eu vou embora, já não preciso mais nem ler nenhum versículo, porque está tudo aqui vivo dentro de mim. E aí eu vou voltar aqui, visitar o trono de Deus, voltar aqui como um embaixador, como um Elohim de Jesus. Um cidadão celestial inserido de volta na Matrix, igual o Neo lá. Quem assistiu Matrix viu que o Neo saiu e voltou. É assim que eu quero, é assim que eu peço, em nome de Jesus, amém. Então é isso aí, gente. Quem quiser fazer comentário, eu sei que muita gente chegou depois, eu já tinha começado, a Márcia, a irmã do cinema, mas acho que pegou alguma coisa. Os sinais estão aí, né, pastor? Parece que lá em Israel a terra está rachando já. O mar morto tem peixe. As tribulações cada dia estão aumentando mais. Mas eu queria que todo mundo estivesse percebendo isso, né? Ou pelo menos sabendo que isso vai estar sendo usado para você, para aquela pessoa se arrepender, né? As pragas não é para fazer mal para nós, é para despertar que Jesus está voltando, são os sinais da volta de Jesus. Aí as pessoas continuam brigando por coisas terrenas. Brigando por dinheiro, brigando por terra, brigando por... É muito triste, é isso, mas... Porque a carne, né, não nasceu do espírito, não tem perspectiva, não consegue substancializar a consciência de Deus na matéria,
Aí vem batalha espiritual, vem opressão, porque o Senhor fala para a gente não desprezar o oprimido, a pessoa que está oprimida, porque quando a gente entende que essa opressão espiritual é por conta das coisas que estão acontecendo, por causa da volta de Jesus, a gente está ligado que é espiritual e que o Senhor quer que a gente desprenda das coisas terrenas. Por isso que eu estava sentindo aquelas dores na carne naquele dia, tipo assim, a carne querendo desapregar do osso, e a carne da terra, das coisas terrenas. E aí, todo mundo está passando por isso, e aí quem não entende vira depressão, angústia, e a pessoa não entende, faz o que não deve, vinga, né? Amém? Eu vou Vai deixar a sair? oportunidade para os irmãos aí. Amém? Minha irmã do Ciné vai sair ou tá só saudando para quem chegou agora? Pode falar, Maria. Eu vi uma reportagem que eu vejo aqui no Instagram, que Jesus está aparecendo em alguns lugares aí para as pessoas, né? Eu vi o pastor Lamartine falando, explicando em alguns lugares onde Jesus está aparecendo mesmo para as pessoas e também para algumas tribos de índio também, não é? E aí os missionários foram lá pregar para falar de Jesus. Aí o chefe lá da tribo falou assim: eu conheço esse Jesus, ele apareceu aqui, aí contou tudo lá, deu o testemunho dele, foi muito bonito. Então, assim, eu percebo assim que tem lugar mesmo, hoje eu estava até ouvindo a palavra do pastor Augusto Nicodemos, que tem lugar mesmo que muitas pessoas não estão nascendo, tem muitas pessoas que não vão ouvir falar de Jesus, mas por estarem nascendo, tem muitas pessoas daqui 2 anos, daqui não sei, estão nascendo, né? Muita gente nascendo, muita gente. E aí ele fala também dessa questão de o próprio Jesus Cristo tá indo e mostrando para as pessoas em sonho, em tudo, né? E eu acho que também a questão do aquebrantamento, né? E uma coisa que eu estou lendo aqui, ó, vou até mostrar aqui para vocês. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. É Uma Vida com Propósito. Já li 2 vezes. Você conhece, Lucas? Deixa eu ver isso aqui. Tá vendo aqui? Rick Warren. Já leu esse livro? Eu tenho lá na minha estante, eu acho. Pois é, eu já estou lendo ele pela 2ª vez. Muito bom. Já li, irmã, Gerciane. Né? Já estou lendo pela 2ª vez. E ele dá assim, umas orientações mesmo a respeito até a gente mesmo, se a gente não tiver propósito de vida, a vida é um vazio, né? E nós estamos aqui para adorar. Por que a gente nasceu? Para adorar Jesus Cristo, para adorar a Deus, né? O propósito. E assim, você chega a uma certa idade, eu já tenho 62 anos, né? O Lucas vai fazer 63. E você vê assim, realmente a vida tem hora que não tem graça, não. Você vem, eu tava ficando, a gente vem para trabalhar, aí trabalha, estuda, casa, separa, e acontece tanta coisa na vida da gente, se você não for perceber, realmente a vida se torna você vive eternamente de crise existencial, se você não tiver propósito, a vida é um vazio, né? E adorar a Deus. Qual é o propósito de vida? A gente veio para adorar a Deus, né? Para fazer uma missão, que nós temos uma missão aqui. E o que eu percebo muito, que o Lucas tinha até comentado, essa questão da idolatria, né? Da idolatria e a idolatria à ostentação, ao dinheiro, está muito grande. Nossa, está horrível a idolatria, a ostentação e a pornografia, né? A prostituição tá terrível. A gente que vê no Instagram, a gente que é professora, a gente que trabalha e tem que estar atenta a tudo e a todos, a gente vê como que tá
Não dá nem graça de ir para a escola, não dá nem graça de trabalhar, porque, nossa, você fica desanimada. Mas, assim, a gente tem que estar levando a semente, né? Tem que estar levando a semente, porque já é uma tribulação. A gente já vive, assim, uma prévia de uma tribulação do mundo que está hoje, né? E aqui parece que o peso aqui em Brasília é maior, sabe? Você sente um peso espiritual muito grande. E tem que estar botando, como o Lucas falou. Aí eu boto metas de vida, tenho que pôr metas do que eu tenho que ter na minha vida espiritual, as metas da minha vida espiritual e as metas da minha vida secular, né? Para poder, né, tá educando os filhos, que eu tenho a minha filha de 35 anos e tenho a outra de 23, então eu tenho, ainda tem muito, moram comigo, depende de mim, então tenho metas, né, tenho os meus alunos, então, que tem hora que a gente fica desanimado, fica desanimado, e a gente vê assim, oh, Jesus, muita gente cega espiritualmente. E graças a Deus, assim, que Deus é um Deus de movimento, né? O Espírito Santo é de movimento. Você acha que não está tendo alguma coisa no mundo espiritual e Deus está aparecendo para as pessoas em sonho, em tudo? É assim, aí eu fico feliz quando eu vejo no Instagram essas boas notícias, né? Da esperança, da boa nova, né? Que isso é muito bom para a gente, né? Porque tem hora que bate assim um desespero em relação a essa tribulação, oh meu Deus, é tribulação, é uma coisa e outra, é luta, e vem, e é conta, é dívida, é isso, é aquilo. Ou seja, o dia a dia, né? Mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo e tá firme, porque acho que todo mundo passa, se não passa, vai passar, né? Por esses desânimo que bate assim na vida da gente. Eu espero que vocês tenham me entendido. A paz. A peneira, ela tá sempre chacoalhando, né? Não para. Armando Siné perguntou como convencer a família de tudo isso. Armando Siné, antes eu tentava conversar com cada um, eu virei um cristão chato, né? Depois, eu sempre orei. Agora, quando a pessoa tem algo que você pode argumentar, se você, por exemplo, vê uma observação que foi feita numa conversa, e aquela pessoa está com aquela conversa, um argumento inútil, né, estranho, aí você tem como contra-argumentar, contra-argumente. Agora, depois eu comecei a mandar vídeos e mensagens, né, eu sempre mandei calculado, né, para minha família, para minha mãe, para a Gessiane. Eu não sei quem descobre a sequência, que é a sequência calculada, mas eles não percebem que eu estou mandando calculado. A Gessiane aqui só a mais que curte, que ouve, que sabe. E esses dias eu liguei para minha mãe e perguntei, mãe, a senhora fez aí, acumulou algum alimento, alguma coisa aí para horas difíceis? Não. Faz 2 anos que eu estou dizendo, guardem alimentos. Não. Se sumir tudo do supermercado, é só 3 dias, gente. Só 3 dias. E você não consegue ir na rua, porque o trânsito vai ficar todo mundo doido. Não acreditaram. Minha família não acreditou. Não acredita. Vai passar? E não vão dizer que eu não fui o chato que avisou. Quantas e quantas vezes eu mandei vídeo que até estourou a caneca de todo mundo lá. A Gessiane é a única que ouve. Eu estou passando fome, a gente não tem onde comer, não tem o que comprar, não tem não sei o quê. Eu avisei. Faz 2 anos. E eu estou aqui, ó. Quer fugir para cá? Pode vir. Pode falar, Gessiane. Mas eu também não estou guardando nada ainda não, Lucas. Só que eu tento guardar,
Mas Ó, a você faz supermercado, assim, compra 2 pacotes de açúcar, um para você usar, outro para guardar. Compra 2 pacotes de arroz, um para você usar, outro para você guardar. E vai fazendo isso mês a mês. É assim que a gente fez. Não, A eu gente, faço. Eu sim, compro, eu faço as compras, mas, rapaz, tem hora que acaba a comida mesmo. Vou ser bem sincera com você. A gente faz sim, as acaba, compras, mas você aproveita, vai fazendo em jejum, para poder economizar tá? inflação. Mãe, acabou o arroz. Mãe, acabou o açúcar. Acaba, tô pensando o quê, meu filho? Isso aqui que é o batidão aqui. É É. complicado. Eu não sei estocar comida e aí começa a dar bicho. Ah, não, é Não, tem que fazer a coisa certa. Tem as técnicas certas, tem as coisas que podem ser estocadas, tem coisas que não podem ser estocadas. Fruta, você tem que cristalizar e botar num vidro. Fazer cristalizada. Se for carne, você tem que temperar, botar no sol, secar ela e guardar. Se for arroz e grãos, dá para guardar também. É. É porque, gente, quem não vê no espírito vai ter que primeiro ver na carne. Quem vê no espírito se prepara no espírito. Deixa a carne por último. Quem não vê no espírito vai ter que ver na carne e não se prepara. Ver na carne é pior, né, pastor? Porque na hora que chegar no momento lá que não tiver alimento, É assim, gente, é um funil. Já que é um funil, passa logo. Porque do outro lado do funil, a garrafa cabe você dentro. Entendeu? Que é o seguinte, gente, por que Jesus falou assim? Convém que com muito sofrimento vocês entrem no céu. Por que Jesus falou isso? Porque a carne, o velho homem tem que morrer. Então você já começa a morrer no dia que você creu. Renuncia a si mesmo, procura fazer as coisas que Deus manda. Porque você vai morrendo, morrendo, morrendo. Quando chegar na hora do aperto, você tem isso aqui para morrer. É que nem o camelo na agulha, né? No fundo da agulha. Quando chegar a hora de passar o camelo, ele já está bem magrinho, né? Bem pequenininho, que você vai emagrecendo ele. Agora, quando chegou o aperto e você não cuidou do seu camelo, para passar numa agulha desse tamanho, um camelo desse tamanho, vai doer. Então, a renúncia de si mesmo, ela é uma condição necessária e até, vamos dizer assim, não suficiente porque tem o sangue de Jesus, né? Para que você vá morar com Jesus. Renúncia da carne, renúncia. Gente, tem gente que não entende, pensa que renúncia da carne é passar fome, é ficar de jejum, só orando. Não. Renúncia da carne é renunciar ao egoísmo, certo? É pedir para Deus criar o seu trajeto e você seguir o seu trajeto que Deus criou para você, né? Viver pela perspectiva de Deus, né? Procurar as palavras para serem ditas na hora certa, né? Fazer as coisas na hora certa. É viver não é? Porque a cultura greco-romana confunde santificação. Se você vê os padres santificados, o povo que está nos conventos se santificando, está tudo errado ali. Aí você acha que é aquilo ali que Deus quer. Não, pode falar isso, né? Pode falar. Peraí, deixa eu ligar o microfone aqui. Liguei. A questão é o seguinte, quando fala assim, que quando um estiver em cima do telhado, não é para voltar para casa para pegar as coisas. Um vai ficar e outro vai ser deixado. Se você estiver no campo, vai ficar. E aí? O que adiantou ter guardado as coisas em casa? É porque você entendeu tudo errado, Gessiane, desculpa. Desculpa. Pois é. Gessiane, Gessiane, preste bem atenção. Jesus manda fugir. Não. Isso lá é para Israel. Quando o dia que Israel for invadido. Você não está em Israel, você não mora em Israel, você mora em Brasília. Então, no dia que Israel for invadido, fuja para o telhado, não volte para trás. E outra, e você misturou duas passagens. Uma passagem é quando Deus for arrancar os ímpios da terra, que é
o primeiro grupo que vai ser arrancado são os ímpios, que os demônios vão sugar a pessoa e comer ela em viva, os extraterrestres que estão vindo. E a outra passagem é do arrebatamento. Agora, se você for privilegiada de ser arrebatada, você não tem dó de algum irmão seu, ou primo seu, ou sobrinho seu ficar e não ter o que comer? Você subiu no arrebatamento. Você não comeu feijão ou arroz, porque você subiu, mas você não tem dó de algum primo seu que foi desleixado? Não, dó a gente tem, porque quem tem o amor de Jesus Cristo tem compaixão, que a gente se põe no lugar do outro. Se não servir para mim, vai servir para alguém. Sim, com certeza. Tem coisa Não é que o povo vai ser queimado. Não existe isso, gente. Não estão lendo a Bíblia, não. Estão lendo outra coisa. Estão ouvindo pastor maluco. Não, a passagem que fala que um que vai ficar dois, vai ter dois no campo, um vai vai Sim, ficar, mas outro, então é e isso. o que é? Do dilúvio. O dilúvio levou quem? Aí fala do O dilúvio levou quem? Os ímpios. Quem estava na arca não foi levado. Quem é a arca? Jesus. Então, Pois é. a partir do E tem momento outra passagem, tem duas passagens aí que está misturado. Mas a partir do momento que você crê em Jesus, tudo que você faz, as suas atitudes por causa do amor de Jesus Cristo que mora dentro de você. Sim. Não é um amor que a gente criou. Então, a gente tem compaixão do outro, a gente tem dó do outro, a gente se põe no lugar do outro que passa fome, tudo isso a gente tem porque Deus amou primeiro. Então, eu vejo por aí, porque não... Uma pergunta simples, assim, você sabe quanto de carne você ainda tem que morrer? Sei não. Então. Sei não, meu filho. Então você sabe qual processo você ainda precisa passar? Não sei não, eu só vivo o dia de hoje. Pois é. Eu só vivo assim, eu estou vivendo hoje porque... Por não saber, o que você faz? Quando você não sabe uma coisa. Meu filho, eu aprendi o seguinte, como eu vim de uma depressão profunda, de 2020 e 2021, a depressão profunda, uma depressão é horrível, né? Você não pede para ficar deprimida por uma coisa do passado. O maior medo do Covid foi o medo que trouxe uma depressão para o mundo. E o futuro é a ansiedade, você ficar criando expectativa do futuro, você fica ansiosa. Então, eu aprendi a viver o hoje, eu aprendi com as minhas terapias e lendo a Bíblia que viver o hoje, porque eu não vou resolver nada. Não estou falando, você já misturou de novo, vamos separar. Depois você vai ler lá. Vamos voltar lá atrás para poder pegar tudo do pedaço. Mateus 24, a parte que fuja do telhado, certo? Está do verso 15 ao 21 e fala da perseguição dos judeus. Tá? Outra parte que fala dos dias de Noé está em Lucas. Está em Lucas. Aquela parte fala, quem estiver com Jesus, né, não vai ser tragado pelo dilúvio que está vindo, que é a confusão no mundo. Então, resolvemos isso aí. Separa essas duas coisas. Se você fizer qualquer atitude de amor por você mesmo, se não servir para você, vai servir para os outros. Você tem que viver o dia de hoje, descansando em Jesus, que Jesus é o nosso sábado. Mas aquilo que Deus manda você se separar, você tem que se preparar. Agora, outra pergunta. Gessiane, você passou quantas depressões? A do Covid, 20 e 21, a Covid. 3. Profunda. E agora não é qualquer coisa que me derruba, não. Porque, Gessiane, quando você sai de uma depressão, você sai mais forte. Não é o contrário. Não fica acreditando que você vai de novo cair numa depressão e depois... Não.
eu passei 3 vezes e cada vez mais forte. A primeira foi quando provaram para mim que Deus não existia. Eu tinha 17 anos, eu chorava lá de madrugada em Teresina, Piauí, na Alcides Freitas, deitado numa rede, e minha mãe falava, meu filho, o que você tem? Eu falei, nada, mãe, nada, mãe, nada, mãe. Você não vai compreender. Que a vida perdeu o sentido. Foi terrível fazer aquele vestibular em 1980 com catapora. Depois de uma crise de catapora e de uma depressão. Saí, comecei a universidade, dali 6 meses eu já estava em São Carlos. Certo? Segunda depressão, tá? Para me converter. Sozinho em São Carlos. Com saudade, doendo o coração, que eu tinha tanta dor no coração que eu resolvi esquecer para não doer mais. Terceira depressão, quando perdi minha filha. Quarta depressão, quando a Laís ficou doente. De esquizofrenia. E outras tantas mais. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, a gente tem que praticar a palavra de Deus, amar o próximo, viver o dia a dia, certo? Mas a volta de Jesus é um processo que Deus está trabalhando em nós, que eu falei aqui no começo da live, render para Deus mexer, porque a gente não sabe o quanto ainda precisa tirar. Por quê? Vamos supor que a sua carne é um boi de 60 quilos, um bicho de 60 quilos. Se nos últimos dias você tem 50 gramas para romper, você vai sofrer muito menos. Porque você precisa romper, remover o velho homem completamente para entrar no céu. Se nos últimos dias você ainda tem 50 quilos de carne para queimar, vai doer muito mais. Então, quando a Bíblia vai dizendo para você se render a Deus para purificar e se preparar para a volta de Jesus, é para quando der o estado, você nem viu o processo, você já está no céu. Com vestes nupciais, com tudo transformado. É só isso. É uma questão de que Deus não quer que você sofra além do necessário. Só que cristianizadamente, a gente acredita que sofrimento é necessário porque cristão nasceu para sofrer, porque dizem que os pobrezinhos que sofrem são os tais do reino do céu. Não entende o versículo. Né? Então, é um monte de lenda, é um monte de ideias erradas, né? Que vão ter que ser queimadas no fogo para pegar as suas ideias certas no último dia. Porque há quantos anos eu estou aqui fazendo live? Eu não preparo gente para saber geopolítica do mundo, eu não faço live de geopolítica, como tem canais e canais no YouTube de geopolítica, final dos tempos, ET, extraterrestre, não sei o quê, teoria da conspiração. Não, eu faço live para preparar pessoas no coração. E há quanto tempo eu mando convite para minha família, no grupo da família, e só você vem. O profeta não tem honra na sua casa. Como João Batista fala. Como que é? Mateus? Ninguém me aceita lá, pastor. João 4,44. João 4,44. O próprio Jesus testemunha que um profeta não tem honra na sua própria terra. Não tem. Família. Tem prova para fazer. Entendeu? Agora nós estamos em 2026. E a guerra que está vindo é iminente. Não tem como retroceder o processo. E vai faltar as coisas. Aí não pode faltar o espiritual. Mas vai faltar o material. Oxalá falte só o material. Ou não falte nenhum dos dois. O que eu compreendo em relação a isso é que o Senhor, ele está trabalhando duas coisas na gente, né? Quando ele levanta essas questões, né, de guardar alimento, coisa e tal. A primeira é a nossa obediência, né? A gente obedecer aquilo que o Senhor está falando através dos seus filhos, né? Que é para a gente se preparar fisicamente. E a nossa fé, que é a gente se preparar espiritualmente, né? Porque, né, de alimento, o que realmente vai importar é a nossa confiança no Senhor. Né? Porque se a gente depositar a nossa fé no alimento que a gente guardou, nos recursos que a gente vai estar falhando com o Senhor. E não é esse o propósito, né? Não, eu sei, eu só estou dizendo, Gustavo, que assim, a questão não é
se guardou alimento, se não guardou. É se está entendendo o que está acontecendo. Porque guardar um alimento é um sintoma de um entendimento. Assim como seria não precisasse guardar alimento, mas fosse se preparando para não, quando for atingido por coisas terríveis, com uma violência terrível, não ficar deprimido, não guardar mágoa. Sim. Porque os árabes, eles vão entrar nas casas matando quem é cristão. Quando eles fizerem a jihad, que eles estão infiltrando árabes no mundo inteiro. E o nosso querido presidente abriu o precedente lá em Brasília para ter árabe no Brasil inteiro. E chinês também. Pode falar, Gisele. Mas se o próprio Jesus Cristo falou que o profeta não tem honra na casa, o próprio Jesus Cristo falou, eu vou questionar. Eu acho assim, que se você fala, põe no grupo da família, a família não dá feedback, eu acho assim melhor orar e entregar do que você ficar remoendo, falando. Não comenta, entrega, porque eu acho o seguinte, cada um vai dar conta de si, isso é bíblico, Deus colocou. Se você põe um convite no grupo da família e ninguém dá feedback, então só ora e entrega, porque o próprio Jesus Cristo já falou tudo isso aí que você fala, essa questão do profeta não tem honra, dessa questão toda de guardar comida, a perseguição, a tribulação. Então, meu filho, ora, entrega e seja feita a vontade de Deus, porque Deus está no controle, senão não é bom para o espírito você ficar eternamente assim, como se culpando, se cobrando, porque aqui ninguém de casa dá feedback. Acho que isso não é bom, não. Espiritualmente, acho que isso não é bom, não. Não, tá certo. Deixa eu comentar. Glória a Deus, né? Que a gente está aqui porque é um grupo selecionado por Deus, né? Que nós não estamos aqui. Não é verdade? Quando fala com o profeta, não tem honra na sua própria terra, olha como é que Deus age. Vamos pensar. Tem um louvor que fala assim, que o agir de Deus é lindo. Amém? Amém. Deus pega um profeta do Brasil, leva para a África, pega um da África, leva para o Brasil, pega um dos Estados Unidos, leva para a Alemanha, da Alemanha leva para a China, e assim por diante. Isso é uma dádiva do Senhor. É de Deus, irmão. Então, assim, quando fala que o profeta não tem honra, não é porque a gente não tem amor pela família, a gente tem amor pela família. Eu fui na família ficar uma semana lá com eles. Mas é por conta dessa batalha espiritual. Até que vem entender qual que é o poder ali do cristianismo, né? Que Deus quer essa união na família, vira uma batalha espiritual. Aquele que é terreno, que fala que aqui jaz do maligno, ele coloca confusão na família para tirar você do propósito que Deus te colocou. Por isso que entra essa palavra. Não é que a gente não tem amor, a gente tem amor pela família, a gente faz tudo pela família. Nós ora pela família, jejua pela família, só que a gente não consegue falar por conta dessa batalha espiritual. Não é contra pessoas, a carne não. Essa luta não é contra pessoas, é contra os principados e potestades. Então não deixa... Pois é, irmão, mas é por isso que tem que orar uns pelos outros, porque a hora de cada um, Deus dá o chamado à hora de cada um. A gente não sabe como é que Deus trabalha no individual, a gente não lê pensamento de ninguém, a gente não lê o coração de ninguém. Então é orar, eu acho assim, eu oro por toda a minha família, eu oro por todos eles, oro por todos, e que eu acho que isso é leveza de coração, entendeu? Acho que é leveza de alma. Deixa eu só terminar. Não é questão de dizer que não tem amor, lógico que tem amor. Porque senão não adianta falar de Jesus Cristo. Deixa eu concluir. Calma seu coração. Você não consegue discernir como está a sua vida, mas o Senhor envia uma pessoa lá do Japão para levar até você e para falar o que Deus quer, para abrir sua mente. Talvez tenha uma pessoa que está dentro da sua casa, você está falando que está com depressão,
E ele não está, ele é um escolhido por Deus, que tem intimidade direta com Deus, que é um profeta, que Deus quer tirar de dentro da casa para levar a palavra lá fora. E a pessoa troca remédio nele para falar assim, você está com depressão, você tem que ser internado. Não é assim. Um dia, louvado seja o Senhor, quando eu estava em Brasília em 2022, naquele evangelismo, o Senhor falou para me pedir conta da empresa indiretamente à distância. Quando eu fiz isso, virou, todo mundo queria me internar, falou assim que tinha que me internar. Obediência. Quando você obedece à voz de Deus, o coisa ruim lá fica furioso, aí coloca todo mundo contra. Mas a gente não dá ênfase para isso, não dá entrada para isso, porque a gente sabe que é espiritual. Então é isso, irmão. É um dia de cada vez, louvado seja Deus, nós venceu hoje, está vencendo hoje. Amanhã nossa mente se renova. Entendeu? E aí a gente continua pecador. Aí vai, né? E aí quando for de manhã, de noite, e aí morreu aquele dia, a gente nasce uma nova criatura. E pecador de novo. E assim, um dia de cada vez. A gente só vai ficar livre disso quando for purificado. Então, irmão, isso é uma luta diária. E a gente entende isso porque a gente ora, jejua. Para mim, não dá para mim fazer muito jejum por conta de uns coisas de saúde, mas eu nem falo isso porque é Deus e eu e cá e lá. Então é isso, irmão. É um dia de cada vez e a gente aceitar, porque quando a palavra vem do Senhor, Deus envia uma pessoa lá, não sei de onde vem e fala para mim, eu chego a choro, dói, é igual a espada dois gumes, entra no ouvido, vai no coração, porque a palavra do Senhor, ela nos constrange, né, que fala, constrange, ela nos move, torce, distorce, torce o coração para sair, porque o nosso coração é de pedra, né? Foi transformado em carne pelo ser amassado e moldado. E é moldado pelo Espírito Santo. E é todo santo dia. Hoje eu fui numa visita. Cheguei lá. É o Benedito. Estava ministrando a palavra. Rapaz, eu entrar assim, a palavra foi para mim. Entendeu? Desse jeito. Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus. Que a gente continue nessa unção, nessa. E aceitar. Porque quando a palavra vem para você, ela entra lá no ouvido, vai lá no coração. E dói. Mas é para moldar. Amém? Amém, Jesus. Amém. É por isso que Glória a tem que Deus. viver cada dia mesmo. O próprio Jesus Cristo falou para a gente viver cada dia, porque cada dia tem o seu mal. É isso mesmo, irmão. Nós Amém. estamos aqui para isso, porque assim, o seu testemunho edifica a minha vida. Lá em casa eu tive a minha mãe, dois irmãos meus que já foram levados, 3 com depressão. Agora você imagina, eu trabalhava à noite, né? De guarda e meu pai também. E aí os 3 com depressão ao mesmo tempo. Então morava lá o senhor que eu nem sabia, né? Que eu não entendia a palavra. A minha mãe mais meus 2 irmãos e meu pai. Eu chegava cansado, trabalhava 12 horas. Tinha que dormir, não dormia. E meu pai, mesma coisa. Aí a família que estava longe, quando a gente falava, a minha tia que morava em outro bairro aqui em Uberlândia, que eu moro, eu lembro do dia que a minha irmã faleceu, dia 30 de setembro de 1996. Eu liguei, tia, você precisava de vir cá, que eu precisava de ajuda de vocês. Ela falou assim, vai no posto de saúde aí do lado, chama uma ambulância. Aí eu falei assim, não, tia, não é para chamar uma ambulância, não, tá falando para vocês virem cá, porque a minha irmã morreu. E ela chegou lá e falou assim, você quase me matou de susto. Eu falei assim, mas você mandou procurar uma ambulância? Na morte não adianta ambulância. Então é assim, quando fala que o profeta não tem honra, é espiritual. E eu vivi uma fase da minha vida, igual o pastor Lucas falou, passou por 3 depressão, eu passei 35 anos agarrado numa coisa que meus pais morreram sem saber. Eu sofri uma violência sexual com 10 anos, com 45 anos, que o Senhor me libertou.
35 anos oprimido. Aí envolvi com bebida, jogatina, tudo quanto é coisa errada. O senhor me libertar, eu tinha, depois de 35 anos. Foi fácil? Não. E continua não sendo fácil. Mas é praticar a palavra, o evangelismo, o id, levar a palavra, ser expulso de casas de recuperação, de uma empresa lá em Ponta Grossa, e a gente não levar para o coração, porque é espiritual. Amém? Amém. Eu acredito que tem dois tipos de separação, né? A separação entre o bem e o mal, né, que o Senhor faz, o joio e o trigo, a luz e as trevas, e a separação que o Senhor faz entre o seu próprio povo, né? Digo, não de separar cada um para um canto, né? Eu digo que nem o Lucas falou, né? Tem a noiva, né? Tem aqueles que vão ser arrebatados e tem as uvas tardias, né? Tem uma categoria, né? E o Senhor, ele vai selecionando de acordo com a medida do coração de cada um, né? E o Senhor usa, né, uns aos outros para medir os corações uns dos outros, né? Agora só não pode fazer o seguinte, quando o filho varão for arrebatado, que é a formação do exército celestial de 144 mil, eles vão dizer que o arrebatamento aconteceu, que o povo foi perdido, aí já vai ter uma mentira. Porque o problema é quando surgem as mentiras usando a palavra de Deus, né? O arrebatamento da igreja é só na 7ª trombeta. Os que vão lá para a sala do trono e volta são o exército celestial. Então, não, e ainda vão dizer que houve um arrebatamento. Porque tem os prés, os mid e os pós-tribulacionistas. Aí, vai ter outros problemas, né, mais para frente, né? Porque assim, Jesus está aparecendo. Sim, Jesus está aparecendo porque Jesus ama e quer salvar gente que nunca ouviu o evangelho num país que não deixa nem entrar com uma Bíblia, que nem a Arábia Saudita. Se pegar uma Bíblia dentro da tua mala no aeroporto, você é preso. Na Arábia Saudita. Uma professora, olha só como o negócio é complicado. Uma professora foi para Jerusalém, só que ela disse, não, eu vou visitar todos os países árabes primeiro, os lugares da Suméria, Babilônia, e depois vou para Jerusalém. E eu fui para Jerusalém, não fui para os outros países. Eu consegui entrar em Jerusalém. Só que quando ela saiu de lá, dos países árabes, para entrar em Jerusalém, não deixaram. Você vê como que é o clima por lá. Então, é exatamente essa situação aí que nós temos no mundo hoje. Né? O inimigo usar de coisas para criar divisão, criar confusão. Né? Como a própria Bíblia, os próprios versículos que pregam misturado. Né? Então, quando começar a correr coisas, né, vai ter esses pregadores aí de desgraça, né? Os alarmistas. E a pessoa não estiver sabendo o que está escrito e sabendo encaixar, como eu falei aqui, todos nós aqui sabemos a sequência dos eventos, porque foi estudado, repassado, colocado. Quando Deus trocou a ordem, Ele nos avisou que trocou a ordem, né? Aí vai gerar o quê? Desânimo, divisão, tristeza. Porque tem que fundar a casa na rocha, na palavra. Não na opinião disso, daquele outro. E a gente quer minimizar as perdas e minimizar os danos, né? Que ninguém se perca e que o sofrimento não seja exagerado para ninguém. Mas tá bom, vamos orar e agradecer? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Pedir oração, que amanhã eu vou fazer uma visita. Então, ora para mim parar a gravação. Já estamos com 1h47 de... Aliás, 1h30 de live. Pode orar.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, né? O Senhor usou todos os irmãos aí, cada um. Eu creio que nem foi opinião, porque é a direção do Senhor, né? Esse grupo são um grupo, o Senhor tá sondando o pensamento e a atitude de cada um, o que cada um está fazendo, se está fazendo o que Deus quer ou não. Por isso que está tendo a separação do Rodrigo, o Senhor está selecionando os remanescentes, essa aula do Senhor, esse ensinamento do Senhor, que ele seja quanto mais profundo, né, mais aprofundado. Eu peço que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Lucas, todos os remanescentes que estão aqui presentes, e por onde essa palavra for, né, que ela seja para despertar aqueles que estão dormindo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado pela oração. Vou parar aqui a gravação. Pode continuar aí conversando. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém.